Glória a Deus. Abra a palavra aí. Sua Bíblia em Efésios, no capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Enquanto você abre a sua Bíblia, o que não falta é motivo para celebrar hoje. Hoje nós celebramos o novo nascimento desses meninos e hoje também nós vamos apresentar aqui o Ravi. Cadê o Ravi? Tá aí? Os papais, mamães estão lá. Não, só um minutinho. A gente vai fazer no final, que aí a gente vai, tá? Tem um momento preparado aqui. Nós vamos celebrar juntos aqui. Estamos apresentando, consagrando o Ravi na noite de hoje também, assim como consagramos para um novo nascimento esses 4 meninos. Então, hoje é uma noite de festa, irmão. Noite de festa. Amém ou não amém? Quantos acharam aí Efésios 2? Acharam? Diga amém. Bom, o título dessa mensagem de hoje, já vou convidar você que já deu um tempo legal aí para você achar o seu lugar, você se assentar. Irmão, é um momento bem dinâmico agora. Eu vou pedir para você não sair do seu lugar. É bem rápido, bem eficaz também. Então, se você puder ficar no seu lugar, não tirar a atenção de quem está atrás de você, isso vai nos ajudar muito, amém? Nós já estamos lendo uma palavra que não é um livro qualquer, é um texto e é um livro espiritual que alimenta a nossa fé. Nós sabemos de guerras espirituais que acontecem a todo tempo para que você não receba dessas sementes do Evangelho. Então, eu tenho certeza que você não quer ser esse instrumento que vai impedir isso na vida de outras pessoas. Então, fique no seu lugar. Nós vamos ter esse tempo dinâmico e eu tenho certeza, irmão, que a sua fé vai ser alimentada aqui em nome de Jesus. Amém? O título dessa mensagem é: por que estamos aqui? É uma pergunta e uma provocação para você nessa noite de hoje. Talvez você tenha vindo ou visite de vez em quando esse lugar chamado igreja. Talvez você viva nesse lugar chamado igreja. Talvez você viva o contexto igreja. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Para quê? Por quê? Por que você vem aqui no domingo à noite? Por que você vai nas células às terças-feiras? Por que você vem no Colisão, como nós vamos ter agora no sábado? 1 ano de Colisão. Tem jovem ou não tem? Amém? 1 ano agora. Vai ser uma festa, irmão. Vai ser uma festa. Aliás, aqui estão frutos do Colisão, do culto Colisão, culto jovem. Meninos que vieram aqui na frente, fizeram uma aliança com Jesus e hoje nasceram no Espírito. Olha isso, irmão. Por que você frequenta aqui o tempo de oração todo último domingo do mês? Por que você vem aqui na quinta do avivamento? Por que você se relaciona com essas pessoas aqui? Por quê? Por que você está aqui? Bom, é claro que nós podemos dar várias respostas desses porquês, do que nós achamos. Mas a Bíblia te dá uma resposta certa do que Deus deixou como esse porquê. Para que nós estamos aqui? Amém? Bom, logo no capítulo 2, se você acompanhar, ele está dividido aí em 3 partes. Assim como a carta que Paulo escreve aqui aos Efésios, ela tem algumas partes, algumas questões no início que são mais doutrinárias. A igreja que foi concebida por Deus desde a eternidade, ele vem falando sobre isso. Numa segunda parte aqui ele traz sim algumas exortações, mas também o privilégio daqueles que foram chamados para viverem essa família, para viverem esse contexto de igreja. E nesse capítulo 2 aqui em específico, se você ver
E nós vamos ler juntos aqui, do 1 ao 3, ele vai falar o que nós éramos. Do 4 ao 6, o que Deus fez por nós. E do 7 ao 10, exatamente para quê ou por que isso aconteceu. Então, acompanhem comigo. Do verso 1 ao verso 3, quando ele diz o que nós éramos. Mas antes disso, eu queria que você curvasse a sua cabeça e nós vamos fazer aqui uma oração, amém? Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te damos graças, Pai, pelos louvores que foram entoados. Nós te damos graças, Pai, por esses meninos sendo aqui apresentados, Pai, para essa boa obra. Nós te damos graças, Pai, pelo Ravi que está ali, que vai ser apresentado hoje. Nós te damos graças, Pai, porque o Senhor nos conduziu até aqui, porque o Senhor, na sua infinita misericórdia, continua a nos fortalecer e a nos conduzir a essa comunhão aqui, que é para a sua glória e para a sua honra. Nós te damos graças, Pai, e pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê uma iluminação, que o Senhor nos dê entendimento do alto para compreendermos essa semente, ao qual o Senhor já preparou para essa noite de hoje, em nome do Senhor Jesus. Nós repreendemos aqui toda dispersão de mente, todo sono, tudo aquilo que vem para atrapalhar nesse momento, Pai, caia por terra no nome do Senhor Jesus. Aqui nós declaramos um tempo de ensino, de qualidade, Pai, para que essa fé, ela seja aumentada dentro do nosso ser, para a sua glória e para a sua honra. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos dizem amém. Glória a Deus. Do verso 1 ao verso 3, ele vai dizer o que nós éramos. Como parte do início, ele começa com uma saudação e ele faz uma oração, e ele vai dizer assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Bom, verso 1 ao verso 3, ele está dizendo o estado de uma vida sem esse sangue que foi vertido na cruz nos cobrindo, de uma vida sem Cristo Jesus, de uma vida sem aquele que foi lá e pagou o que nós deveríamos pagar, e esse sangue nos lava, nos justifica diante do olhar de Deus, nos faz justos, ao qual situação essa que nós nunca iríamos conseguir chegar. Quem que conseguia andar sobre a lei? A lei era pesada demais. Quem consegue ser perfeito o tempo inteiro? Levanta a mão aí. Não tem. Por isso esse sangue fez justiça para os meus e para os seus pecados. Outrora estávamos nós também no curso desse mundo, ou seja, andando como o mundo anda, como as pessoas vivem, sequer ligando se existe ou se é verdade, ou para a prática desses valores e desses princípios, ou sequer desse Deus grandioso. Outrora estávamos aí, e às vezes podemos viver o contexto igreja e ainda assim andarmos assim, segundo o curso do mundo. Podemos estar aqui nos reunindo, mas distraídos quanto à principal mensagem do Evangelho, e andando como o mundo anda, e postando o que o mundo posta, e falando o que o mundo fala. Pastor, isso aí é criar uma bolha. E não, vou pedir João, esse microfone aqui do lado, se você, eles estão, pode mutar? Tá fazendo um barulho aqui. Acho que é ele. Indo no curso desse mundo, irmão. Então é viver aqui dentro da igreja. Não, você recebe Cristo exatamente para viver no mundo. Se fosse só aqui, irmão, já poderia ser glorificado o seu corpo e você está com Cristo no céu. Agora, tem um porquê, que o Espírito Santo habita em você e ele fala assim: vai ser sal da terra, vai ser luz do mundo. Existe um porquê, existe um para quê. Quem está comigo aí, diga amém. Então, nós podemos sim estar aqui e
vivendo esse contexto, e ainda assim, no curso desse mundo, como ele vai dizer, inclinado para nossa carnalidade, inclinados para nossa carne, em fazer a vontade da nossa carne, inclinado aos nossos pensamentos perversos. Isso está falando só de quem não vive esse contexto de igreja, irmão? Não. Podemos viver isso aqui, estar aqui, e mesmo assim termos o que ele chama dessa natureza carnal. Mas ele está falando que éramos. Olha como nós éramos, porque nesses primeiros versos ele fala dessa condição de uma aliança que foi enfraquecida, mas que em Cristo Jesus foi restaurada. Amém? Então, do 4 ao 6, ele vai dizer o que Deus, o Criador de todas as coisas, o que ele fez por nós. Do 4 ao 6, acompanhe comigo. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora eu te pergunto, quem de nós aqui que estamos dentro dessa sala, quem de nós, quem merecia isso? Quem foi perfeito para isso? Quem não errou aqui para isso? Quem não pecou aqui para isso? Nenhum de nós. Mas aconteceu porque Deus é rico em misericórdia sobre a mim e sobre a sua vida. No meio de um mundo corrompido, promíscuo, levanta 4 garotos na adolescência para reconhecê-lo como o Senhor das suas vidas e serem instrumentos poderosos na mão deles, lá onde eles estiverem, lá na faculdade, na escola, em nome de Jesus. É misericórdia, riqueza de misericórdia. Ele continua a nos conduzir. Amém, pastor? E se do 1 ao 3 ele fala o que nós éramos, se do 4 ao 6 o que Deus fez por nós em Cristo Jesus, entregando o seu único filho para sofrer o que eu e você merecíamos sofrer pelas nossas falhas. Do verso 7 ao 10 ele vai trazer a resposta do título dessa noite. Ele vai falar o para quê disso, ou o porquê. Acompanha comigo, verso 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus. Para quê? Para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela. Para que nós estamos aqui? Você já tem a sua resposta. Para as boas obras que Ele preparou para que você, na condição dEle, no favor dEle, na força dEle, você pudesse andar. Para quê, pastor? Para que o nome do Pai seja glorificado através da sua vida. Existe um porquê desse nosso viver. É mediante essa fé que isso vai acontecer. Ou seja, a fé é o caminho ao qual isso acontece. Não é porque eu estou fazendo alguma coisa para o Senhor. Não é pelas obras, irmãos. Eu sei que você pode cantar bem, eu sei que você pode pregar bem, eu sei que você pode falar bem de Jesus, eu sei que você pode estar com os irmãos aqui no Restaurante Graça, eu sei que você pode estar com os irmãos lá na nossa ação no Bom Frios, na ação social. Amém, glória a Deus, por isso que o Senhor continue aquecendo mais corações para isso, irmão. Mas isso não salva ninguém. Não. É mediante a fé do que Ele fez e sobre quem Ele é unicamente. Na minha e na sua vida. Porque você imagina, irmão, se hoje acontece, Deus que nos livre, um acidente como eu tive aqui na semana retrasada, e num acidente desse você fique inválido.
Qual vai ser o tipo de relação com Deus? Agora você não pode dar mais nada fisicamente, fazer alguma coisa. E aí? Então essa aliança foi cortada, então talvez não seja mais cheio porque eu não estou fazendo alguma coisa. Não. As pessoas se confundem buscando plenitude nisso. Nós devemos buscar a plenitude em Cristo Jesus. É na presença dEle. É no que Ele fez. E é no que Ele continua operando e fazendo por nós. Tudo vem dEle, para mim e para você. Se respiramos, é porque disse já um antigo pregador, se nós respiramos, é porque Ele respirou a vida em nós. Abra aí em Gênesis 2, no verso 7, se eu não me engano. Rayane, Gênesis 2, 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em nossas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. A vida que existe, a única vida que pode existir em mim e você, vem daquele autor e consumador da nossa fé. E é mediante a fé que nós recebemos essa vida. Quem está comigo aí? Dá um glória a Deus bem alto aí, irmão. Porque tem misericórdia de Deus aqui nessa noite. Tem misericórdia de Deus sobre a minha vida, sobre a sua casa. Aleluia. Ele continua respirando essa vida. Ele continua nos dando essa vida em Cristo Jesus. Respirando. O fôlego de vida entrou. Nos fez almas viventes. Nos trouxe para essa vida mediante a fé. Nós não podemos confundir. Paulo é muito específico aos Romanos também, se eu não me engano lá no capítulo 8, sobre nós não confundirmos isso, porque algumas pessoas vão confundir e falar, então é mediante a fé, então eu não preciso fazer nada. Porque não é só crer, não é só reconhecer que Ele é suficiente Salvador, então não preciso fazer nada, pastor. Deixa eu te falar uma coisa aqui. A principal característica de um salvo são as boas obras. Só que não são por elas que nós somos salvos. Mediante a fé em Cristo Jesus. A principal característica de alguém, um jovem me fez essa pergunta, pastor, como é que eu vou ter certeza que eu sou salvo? Eu falei, as suas obras, elas vão dizer, elas vão falar sobre isso. Uma dessas características é o salvo, ele vive buscando santidade. Existem algumas falhas, sim, mas ele vive cavando, buscando a presença de Deus, buscando santidade. Ele não consegue viver fora desse propósito. O salvo, ele vai estar participante nessas boas obras, às quais ele não precisa de nada e nenhum reconhecimento em troca, nem do pastor, nem da igreja, nem de ninguém. Ele sabe para quem ele faz. Características desse salvo. E o cristão que crê nessa aliança, o cristão que crê nessa plenitude nele, ele vai começar, irmão, se você perceber, ele vai começar a desenvolver um caráter, ou a polir o caráter que é dele, para a transformação do caráter de Cristo Jesus. Isso é fácil? Não. Isso dói? Às vezes, arrancar uns pedacinhos nossos dói, não dói? Arrancar um pouquinho de vaidade daqui, um pouquinho de orgulho dali, um pouquinho de... implantar um pouquinho de temperança, de domínio próprio. Mas a gente crê e a gente sabe que nele isso é totalmente capaz. Nós não fazemos que Deus nos ame mais por aquilo que nós estamos fazendo aqui de bom, como essas boas obras,
Mas Deus, Ele vai nos tornar bons, porque primeiro, grave isso, foi Ele que nos amou. Tudo nasce, tudo começa nele. Tudo. Para quê, pastor? Para glorificação do seu nome, exaltação do seu nome através da minha e da sua vida. Essas boas obras, santificação, caráter polido, serviço ao próximo em humildade, como que isso é possível, pastor? É possível através desse novo nascimento. É possível através desse Espírito que agora pode controlar a minha carnalidade ou os meus desejos carnais, em não ser aquilo que agrada a Deus. 2 Coríntios, no capítulo 5, abre aí para mim, Rani. 2 Coríntios 5, 16 e 17, diz sim, olha, isso é possível como? É possível nesse novo nascimento, é possível sendo essa nova criatura. 2 Coríntios 5, de modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim. Para aí rapidinho, Rayane. Olha, não consideramos Cristo do ponto de vista humano, ou seja, vendo a Deus do que só o meu raciocínio pode discernir, ou que humanamente nós podemos falar. Muitas das vezes, irmãos, nós não sabemos, não encontramos sentido para a vida, não encontramos propósito para a vida, porque assim como eu, não sei se foi com você também, eu conheci um Deus, eu até acreditava em Deus, mas um Deus que criou todas as coisas, um Deus muito distante de ser Deus e Pai, um Deus muito distante de um relacionamento que eu sei que entrar no meu quarto, fechar a minha porta, ajoelhar aqui diante da minha cama, eu tenho relacionamento com Ele, eu posso ouvi-lo, eu posso senti-lo. Isso é muito diferente quando nós temos uma percepção humana e uma percepção espiritual a partir desse novo nascimento, porque é pelo Espírito Santo que nós podemos discerni-lo, e através do Espírito, podendo discerni-lo, é possível vivermos a santidade. Sem paz, sem santificação, a Bíblia diz em Hebreus, ninguém verá a Deus. E esse verá no original significa compreender, entender. Ou seja, quando nós estamos nos santificando, quando nós cremos nisso, você começa a entender melhor o propósito de Deus na sua vida, irmão. Você começa a... Eu não estou falando de virar um religioso fanático, maluco não, irmão. Eu estou falando de ter consciência de quem você é em Deus. Consciência do que Ele pode operar e fazer em você e através de você. É possível. 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Sabe o que isso quer dizer? Novo nascimento, nova criatura, não tem mais condenação e acusação sobre as suas falhas e seus erros. Agora é o sangue do Cordeiro que te justifica, te lava, te purifica de todos os pecados. E não há mais essa lembrança para Deus. E com o tempo você vai aprender que também não precisa ter para você. Muitas pessoas começam esse novo caminho, mas ainda não se perdoaram de algumas coisas. Irmão, se isso já não é condenação nem diante de Deus, que é santo, 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 você pode muito bem entender que as suas dívidas em Cristo Jesus foram canceladas. Você pode viver o novo. Antigas passaram, agora as coisas novas, de novidade de vida em Cristo Jesus. É possível sim. Então, se você olhar aí comigo, nós estávamos mortos, é o que ele está falando na primeira parte.
nos nossos pecados, andando segundo o curso desse mundo, como todo mundo anda, não entendendo ou respeitando esses valores, não praticando esses valores, segundo as inclinações da nossa carne. E quando andamos, eu quero abrir uma aspa, segundo as inclinações da nossa carne. Você sabe, você que é mais maduro, você sabe, nós também vivemos aprisionados por essas inclinações. Quantas vezes eu quis estar livre de armadilhas que eu me enfiei, de inclinações da minha carne que eu cedi, e eu olhava para as pessoas que estavam à minha volta, eu falei, eu não posso machucar essa pessoa de novo, eu não posso trair essa pessoa de novo, eu não posso mentir de novo, eu não sou essa pessoa, Senhor, me tira desse lugar. E na nossa fraqueza, e na inclinação da perversidade do nosso coração, eu me via mais afundado no cara que eu não queria ser. Eu me via mais distante dessa presença que traz vida, e não era o que eu queria. Eu queria viver essa novidade de vida, mas ceder para as tentações da minha carne cada vez me deixava mais preso nesses enganos. Ele vai dizer que nós estávamos lá, estávamos ali, segundo o curso desse mundo, e eu e você, que não merecíamos nenhum olhar de perdão e de amor, ele vai dizer, Deus nos alcança com riqueza de misericórdia, ele livra, ele salva, ele te traz para essa comunhão aqui, aonde tem manifestação de vida da presença dele. Ele nos resgata de aprisionamentos que nós nos metemos. E no arrependimento do nosso coração, ele diz, eu te perdoo, filho, eu te perdoo, filha, e faço de você nova criatura em Cristo Jesus. Tá, tudo bem. A gente sabe, ou alguns estão sabendo agora, que ele faz isso. Para quê? Por quê? Lembra o dia que você, na maior tribulação, você correu para ele? Você clamou a ajuda dele? Não tinha ninguém mais para te ajudar. Ninguém mais poderia fazer o que só ele pode fazer. Lembra? O dia que você parou tudo. Às vezes a gente nunca para ele. Nunca. Se a vida estiver indo bem, a gente vai também no curso desse mundo. Mas quando a chapa esquenta um pouquinho, quando situações são colocadas na minha e na sua frente, que o dinheiro não pode comprar, que o prestígio não pode chamar aquela pessoa influente para ajudar, aí nós nos viramos para ele e a gente suplica. E ele tinha todo o direito só de dar as costas para nós. Tinha. Porque a gente passa uma vida dando as costas para ele. A gente passa uma vida sabendo que é errado e continuamos fazendo. Mas só que a diferença dele para mim e para você é que ele é rico em misericórdia. A diferença é que ele não rejeita um coração contrito e quebrantado. A
diferença é que Ele te vendo e me vendo, como Ele vai dizer, mortos nos nossos pecados, no nosso arrependimento, Ele nos dá um banho, Ele nos limpa e torna nova todas as coisas. O Deus que é rico em graça e misericórdia e amor, Ele faz isso. Só que Paulo vai dizer a esses irmãos que esse relacionamento com Ele não para aí. Esse não é o final da aliança com Ele. Esse não é o final dessa misericórdia. Esse não é o final desse braço estendido que me alcança e te alcança, ou nos alcançou. Isso tudo aconteceu, irmão, ou na vida de alguns pode estar acontecendo aqui agora, na noite de hoje. E eu quero já te dizer, está acontecendo, ou aconteceu, para que você possa andar nas boas obras. Sim. Por que, pastor? Por que acontece? Abre aí Mateus, Rayane, Mateus 5:16. Jesus está falando sobre o caráter dele no Sermão do Monte. E ele vai falar para a gente, depois dele dar algumas especificações sobre esse caráter, termos esse caráter transformado, ele vai dizer, olha, tem um motivo para isso. E ele vai dizer assim: brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Para as boas obras. Saber que existe uma vocação. Tem gente que costuma falar assim, não, mas fulano teve que ir até esse extremo, pastor. O Senhor, já falaram para mim, porque o Senhor é vocacionado. Sabia que essa vocação está sobre todo discípulo de Jesus? Vocação está sobre todo, no original da palavra é uma convocação verbal para um propósito. No nosso caso, para o propósito de Deus. E toma cuidado, irmão, olha aqui para mim. Muitas pessoas me fazem perguntas sobre vocação. Muitas pessoas vivem o momento que eles viveram hoje, pulam, se alegram lá, e se você perguntar para eles quatro, eles estão cheios de projeto, irmão. Eles estão cheios de coisas na cabeça do que eles podem ser. Daniel, então, passou uma tarde falando comigo. Talvez ele vá para um outro lugar, e Daniel, ele já queria para uma célula. Não, eu quero falar, eu quero. Amém. Agora, quantos de nós aqui passamos por isso? O tempo passou. E talvez nem a metade dos projetos desse dia nós colocamos em prática na boa obra do Senhor. Isso esfriou dentro de mim, dentro de você. Irmão, toma muito cuidado. Vocação no Senhor, essa convocação verbal que vem da parte do Senhor, não é realização pessoal. Eu vou repetir. A convocação que vem da parte de Jesus não é uma realização pessoal. Isso confunde muitas e muitas pessoas que acabam perdendo a força no meio do caminho, que acabam enfraquecendo, exatamente porque não entenderam, não compreenderam isso daqui. Tem gente que vai se sentir realizado, tem gente que vai se sentir feliz, cheia de Deus, quando ela está cumprindo alguma coisa dentro da igreja, específica dentro da igreja. Mas o Evangelho diz que satisfação e realização apenas na presença de Jesus. Porque você pode estar lidando com a obra de costas para o dono da obra.
Quem é o grupo que Jesus falou assim: apartai-vos de mim que eu não te conheço, naquele último grande dia? Os ímpios? Não. Os que estavam nas obras. Porque a Bíblia diz que aquelas pessoas falaram: mas eu expulsei demônios, eu orei no seu nome. Ímpio não estava fazendo isso não, irmão. Confundiram. Estar na obra, eu sempre presto atenção nisso, eu nunca confundo isso. Tem gente que é muito ativa na obra, glória a Deus por isso. Nós precisamos, irmão, nós precisamos de pessoas ativas na obra. E é uma das principais características do salvo e do discípulo de Jesus. Amém? Só que realização plena só em Cristo Jesus, só no que Ele fez aqui em amor a mim e a você. É isso que o Evangelho vai trazer para nós. Nós podemos, irmão, facilmente cair nessa armadilha aí, de que no que nós fazemos existe uma satisfação plena, ou existe vida na aliança com Deus. Bom, isso é o resultado da aliança com Deus. Porque, como eu bem disse aqui no início, se por um acaso não pudermos fazer mais, a realização plena continua na presença dEle, de quem nós sabemos que nós somos nele. Tem gente que acha que quando eu descobrir o que eu vou fazer aí, quando eu descobrir a minha vocação, aí sim eu vou estar realizado. Não, irmão, não é isso. Se realize em Deus, se realize no sangue do Cordeiro, se realize em Cristo Jesus, e Ele vai te convocar para uma tarefa que vai glorificar o nome do Pai. É isso. E não vai existir peso nisso. Já viu muitas pessoas que trabalham na igreja e estão reclamando? Por quê? Parou aí para pensar? Quando a realização está em Cristo Jesus, não há peso. Jesus falou assim: olha, eu vou andar com você. É um jugo. Nós vamos dividir isso. E se eu tiver, a relação for comigo, o jugo, a aliança, aqui junto, se for comigo, a realização foi em mim, a alegria foi em mim, o meu fardo é leve, suave. É isso. A tarefa que nós fazemos, ela não é a plenitude, ela não é o ápice daquilo que nós vivemos aqui no reino de Deus, irmão. O convite é: viva essa plenitude em Deus, e Ele vai te levantar para essa tarefa. Ele vai te comissionar para essa tarefa de glorificar o nome do Pai. E isso, irmão, vai falar muito mais. Olha aqui para mim. Isso fala muito mais sobre entrega do que conquista. Você vê pessoas, até ministerialmente dentro de igreja, você vê pessoas sobre... Claro que nós queremos avançar, nós fazemos projetos, eu não estou falando contra isso, mas muito mais focados em conquistar, do que na verdade o Evangelho traz como revelação, que é se entregar. Fala muito mais sobre se entregar do que na verdade conquistar. Quer ver exemplo? Quem é o pai da fé? Abraão. Por quê? Por que ele é considerado o pai da fé? Ele foi entregar o seu filho para ser sacrificado, amém? Exatamente o que vai acontecer na redenção da humanidade, quando Deus dá o único filho, Cristo Jesus, amém ou não amém? Agora, nós falamos nele até hoje. Até hoje estamos aqui nessa pregação, estamos falando dele. E por que nós estamos falando dele? Por algo que ele conquistou ou por algo que ele entregou? Por ele entregou. Isso tem mais valor diante de Deus. Eliseu, nós falamos dele até hoje, e serve como apelo, muitas das vezes em palavras, em que pastores vão chegar e falar: ei, tome a sua capa, assuma a sua responsabilidade. Amém ou não amém? Agora, o que impacta nessa mensagem, nessa história dele? É que ele está lá, irmão. Ele está na empresa dele.
agronomia, está lá. Como se hoje eu e você tivesse com máquinas caras. Estamos lá trabalhando, está tudo indo bem, irmão. Não está com dificuldade de nada não, está tudo indo bem. Ele tem o maquinário, ele tem os funcionários. Elias vai passar e vai jogar uma capa nele. Ei, o que ele vai fazer? Ele vai queimar as juntas de bois. Ele vai fazer um churrasco dos bois. Ele vai dividir para os funcionários. E ele vai dizer: vou viver o meu chamado em Cristo Jesus. Para viver o chamado em Cristo Jesus, você vai ter que entregar algo, irmão. Para viver a sua vocação, você vai ter que entregar algo. Então eu não quero, pastor, porque já é difícil não entregando. Tá bom, mas os maiores exemplos entregaram, e nós estamos falando deles até hoje. E os maiores exemplos nunca ficaram sozinhos no caminho. Sempre foram amparados por esse Deus grandioso. Sempre foram cuidados por Ele. Sempre tiveram palavras dEle. Sempre foram sustentados pela destra poderosa dEle. Paulo, que chegou a dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo o quê? Passar a escassez, estar em palácio, estar dos dois lados. Tudo eu posso naquele que me fortalece. E ele tem uma frase, irmão, que eu posso... 2 Timóteo, abre aí, Rayane. Se eu não me engano é 4. Combati o bom combate. 4:7, Rayane, vê aí. Ou 4:8. Coloca aí pra gente. Olha aí, uma frase que até quem não é cristão conhece, irmão. Muito conhecida: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Paulo, o grande apóstolo, se despedindo de Timóteo, dos irmãos. Agora, antes dessa frase muito conhecida, bota aí um versículo antes, Rayane. Olha o que ele diz. Verso 6. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Como oferta a Deus. Ou em algumas traduções que está aí: eu já me entreguei como oferta a Deus. A minha vida é uma oferta a Deus. A quem? Aos necessitados que ainda não o conhecem. E você? Eu vou repetir essa pergunta: por que você está aí? Para que você está aí? A vocação, irmão, nem sempre ela está relacionada com alegria. Agora, se a sua alegria, presta atenção nisso, se a sua alegria ela está na aliança com Jesus, está em servir a Jesus, Ele vai te dar condições até mesmo para você fazer o que não te satisfaz. Você acha que Paulo, tudo que ele fez, ele estava satisfeito em certos momentos? Ele falou, irmão, lá no início da carta aos Coríntios, que ele, numa viagem que eles fizeram, eles chegaram a desesperar da vida. Você acha que descer de cidades com muralhas da época por um cesto, ser espancado aonde quer que ele ia, era espancado? Você acha que esse cara estava satisfeito em certos momentos? A satisfação dele não estava no que aquilo ali poderia retribuir para a vida dele, mas a satisfação estava naquele dia que ele estava naquele caminho de Damasco. Era Saulo, era esse daqui que estava sobre a condenação, era esse daqui que estava no lamaçal dos seus erros, dos seus pecados, e viu um Criador misericordioso arrancando ele dessa condição e tornando ele grande pregador da sua palavra. A satisfação estava na aliança que ele não merecia com esse Senhor dos senhores, e é por isso que ele chegou a dizer: morrer para mim é lucro, meu irmão. A gente tem trocado a nossa satisfação.
A igreja tem trocado a sua satisfação e a sua alegria por coisas quando deveria ser no Senhor. Se cresceu, se não cresceu, se comprou, se não comprou. Ah, não, cara. Tem gente que acha que tudo que nós fazemos para Deus ou no nome de Deus, essas boas obras aqui, tem que nos deixar satisfeitos, felizes, vai nos deixar bem, quando na verdade o cristão que já amadureceu, ele encontra alegria e satisfação nessa aliança, nesse Senhor que nos viu mortos e nos trouxe à vida novamente. A vocação, olha aqui para mim, a vocação que está sobre você nem sempre será prazerosa, nem sempre. O que falar dos mártires, o que falar dos moravianos que se venderam como escravo, cara, para aquela ilha, para ir para aquela ilha, para pregar o evangelho, para entregar a sua vida como oferta, como Paulo falou. E desses homens aqui, e desses heróis da fé aqui, cerrados ao meio, decapitados, queimados, feitos de fogueira, de postes na cidade. Uma vocação que não estava estabelecida no que eles iam receber nessa terra, uma vocação que estava estabelecida na aliança que eles tinham com o Senhor. Se você pular uma folha aí, pula uma folha, Efésios 4, 11, 12, vai dizer assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo. Paulo fala sobre esse serviço. E esse serviço, ele que é discípulo de Jesus, ele entendeu que essa boa obra, que esse serviço, ele não é para me levar a ser conhecido nas plataformas digitais, ele não é por causa de cargos, ele não é quando eu posso, quando eu quero, do jeito que eu quero, no tempo que eu tenho de sobra para dar. Não, ele entendeu que esse serviço não edifica a si mesmo, mas ele está disponível na necessidade do corpo de Cristo para edificar o corpo, a igreja. Porque quando a gente se coloca nesse lugar, nós não estamos tocando na glória de Deus, nós estamos falando: não, eu não sou alguém que merece louvores, eu sou uma peça, uma ferramenta nessa boa obra, porque quem é o dono dela e merece todo louvor e elogio é Cristo Jesus. Entender essa vocação, Deus te resgatou para você andar em comunhão com o corpo. Aqui, ó, na comunhão do corpo, para edificar o corpo, junto com o corpo. Porque aconteceu tudo isso? Porque esse resgate? Porque esse perdão? Porque essa restauração na minha vida espiritual? Para você andar em comunhão com o corpo, para você estar aí, meu irmão, nas células, sendo edificado, edificando pessoas, para você estar aqui nos cultos, para você estar nas quintas do avivamento, para você estar nas ações sociais que tanto nós fazemos aqui e glorificamos a Deus com isso, como testemunho dele disso, em amor e serviço ao próximo que nós nem conhecemos. Deus te resgatou para você, sim, irmão, ser um canal abençoador na vida de alguém. Você é sal dessa terra, você é a luz desse mundo, e ele disse para que essa luz brilhe nas boas obras, glorificando o nome de Deus. Essa palavra
ser alguém que ouviu, ser alguém que esteve no meio da multidão, olhar para Jesus e dizer: eu sou um discípulo. Eu sou um discípulo. Discípulo tem compromisso com a verdade. Discípulo, quando Jesus dá um duro discurso e fala assim: ó, todo mundo foi embora, se vocês quiserem ir, pode ir também. Não, o discípulo fala: para quem? A quem nós iremos? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. O que tem que ser arrancado vai ser arrancado. O que eu tiver que compreender, eu não estou compreendendo. Espírito Santo, me dê sabedoria para eu compreender. Porque o que eu sei é que eu não posso andar fora da tua direção, Jesus. Eu já andei, eu já estive lá sem a sua presença. E eu sei que não se compara estar sobre o seu senhorio, sobre a sua verdade, sobre a sua vontade. Não, eu posso não compreender hoje, mas eu continuo marchando na direção que o Senhor deu. Sim. Fazer discípulo. Quem foi a primeira pessoa que te falou sobre batismo, Daniel? Sua mãe? Eu? Pedro. Você deve ouvir desde criança, né, mano? Cadê Maxwell? Cadê? Maxwell tá aí? Tá lá? Quem foi? Laís, Maxwell? Laís? Foi, né? João? Cadê João? Foi Ana? Alexandre? O discípulo, Jesus disse assim: você recebeu disso? Você recebeu, irmão? Você foi alcançado por Jesus? Talvez você já foi. Talvez você está sendo aqui agora alcançado pela verdade dele. Talvez você está conhecendo ele dessa forma aqui agora. Mas se você já foi alcançado por Jesus, e essa palavra aqui de Paulo, e Jesus sempre falou: não para aí. Existe um continuar que é através de você. Hoje nós tivemos 4 meninos que foram conduzidos por pessoas. Agora olha aqui para mim. Eu não sei qual é o nível de teologia que você tem. Eu não sei qual é a escolaridade que você tem. Eu não sei quanto dinheiro na conta que você tem. Eu não sei se você teve pais para te ensinar, se você não teve. Mas eu sei de uma coisa: Deus, em Cristo Jesus, te dá total condições de você ser um grande instrumento nas mãos dele. Foi Ele que deu, foi Ele que falou. Então, você que já está nessa caminhada, eu te faço uma pergunta, uma provocação. Por que hoje não tivemos mais desses jovens ou mais outras pessoas através da sua vida? Por que hoje mais irmãos não desceram as águas sendo discipulados por você, encorajados a entregarem a sua vida por você? Porque você não estava lá vendo alguém que você pregou o evangelho para ele e que ele desceu as águas. Por quê? Se é para isso que você está aqui, se é nisso que Deus todos os dias te fortalece, dá condições para você ser nele. Por quê? Essa provocação, ela não pode sair do nosso coração ao sairmos dessa porta. Essa provocação, ela tem que morar no nosso coração. Vou te fazer uma outra pergunta. Qual mês que nós estamos? Abril. Abril já, meu Deus. Já estamos em abril. Qual discípulo você gerou esse ano? Porque é para isso que nós estamos aqui. Estamos já no mês de abril. Qual discípulo foi gerado através da sua vida? Nós precisamos
precisamos sair com essa provocação do nosso coração. Você pode pensar aí, irmão, talvez na incredulidade do seu coração. O pastor está falando isso porque quer mais pessoas lá. Irmão, tinha 150 pessoas lá, irmão. Aliás, nem dava, na verdade. Se tivesse um pouco mais, eu não sei nem, o culto ia terminar 1h da tarde. Eu estou te provocando a ser um discípulo de Jesus, do jeito que Ele falou, deixou nessa palavra para que nós fôssemos. Porque são muitos irmãos que estão parando no meio do caminho, que começam bem, mas acabam mal. São muitos irmãos que confundem a atividade com a realização nele, para a atividade. São muitos irmãos que enfraqueceram na fé e viraram aquele sal insípido que é jogado fora. E ele diz que nada mais presta a não ser para ser pisado pelos homens. O meu choro aqui, irmão, é porque eu não quero te ver nessa condição. Eu sei que você não nasceu para isso. Eu sei que você não foi alcançado para isso. Eu sei que Jesus não foi lá te resgatar dos seus pecados para isso. Você é sal dessa terra. Você é a luz desse mundo. Tome essa posição na sua mão aqui na noite de hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você é um gerador de discípulo. Você não é apenas um discípulo, você é um discipulador. Se essa graça já te alcançou, você é um discipulador. Para a gente encerrar, olhe bem aqui para mim. Os irmãos de louvor vão chegar, eu não quero que você olhe para eles. Olha aqui para mim, olha aqui. Para de se comparar com os outros. Eu vou repetir isso aqui. Olha aqui para mim, irmão. Para de se comparar com os outros, com o que os outros têm de estudo, com o que eles têm de idade, com o que sabem, com o que não sabem. Para com isso, irmão. Tem gente que deixa de ser um discipulador porque fica se comparando. Não, aquele irmão sabe fazer. Eu não sou capacitado para isso. Eu não sei fazer isso, pastor. Não, eu sou só para aquele serviço braçal, meu irmão. Cuidado, para você não estar se relacionando com a obra e deixando o dono da obra de lado. Pior do que um ateu que diz que ele não existe é um cristão que vive como se ele fosse um detalhe. Deus não é um detalhe na sua vida. Deus precisa ser tudo na sua vida. Porque todas as outras coisas são, acredite nisso, irmão, são construídas nele. Pare de se comparar nesse mundo extraordinário dos super coaches, das super metas que nós vemos o tempo todo. Irmão, o evangelho é simples demais. O evangelho é tão simples, irmão. Não fique de fora do que Deus está construindo, porque você fica se comparando. As pessoas que você está vendo na internet, as pessoas que estão, aquilo é muito difícil. Por quê? Porque o padrão, a régua é aquela lá. Não, o evangelho é simples. Quer resumir o evangelho? Pega esse capítulo que eu te dei. Acabou, o evangelho é isso. Estávamos mortos em pecados, Deus envia o seu Filho, nos arranca dessa condição na morte de Cristo Jesus, somos reconciliados com Deus, e agora não para que nós paramos aqui, mas para que façamos as boas obras. Acabou, esse é o evangelho de Cristo Jesus, é isso. Você não precisa ter doutorado, você não precisa se comparar com ninguém, não precisa nada, é isso, pronto, acabou. Deixa sua vida ser conduzida por isso, em nome de Jesus. E quando a sua vida for conduzida por isso, você vai ser um instrumento para conduzir muitas outras pessoas. Eu creio. Não é... Para, irmão, para com
com esse mundo acelerado, é só conquista, conquista, conquista. Não, o evangelho é sobre entrega. Eu não estou falando que, presta atenção aqui, eu não estou falando para você não ter responsabilidade sobre as coisas. Você como pai, você como mãe, o provedor da casa, você como jovem, estudo, faculdade, um futuro. Não é sobre isso. Eu estou falando para você, você pode buscar tudo isso, mas busque primeiro o reino e a sua justiça, porque a palavra diz, Mateus 6,33, as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. O problema é que nós estamos invertendo essa lógica. As coisas tomam a maior parte do nosso tempo. As coisas têm a maior prioridade da nossa vida, enquanto o Senhor está falando, se você soubesse, se você confiasse em que eu seja a prioridade, você faria muito menos força para tantas essas outras coisas, porque sou eu que acrescento coisas na sua vida. Sou eu. É sobre entrega. Quer mais um exemplo para a gente encerrar? Vou te dar. Jesus, sendo Deus, se fez carne, se humilhou, veio a essa terra e se entregou em favor de mim e de você. Jesus, olha isso aqui, irmão. Jesus ia andando, ele ia encontrando pessoas, ele ia tocando pessoas, e vidas iam sendo transformadas. Vidas até hoje são transformadas. Ele não coloca ansiedade no coração das pessoas com conquista. Você tem que conquistar, muito pelo contrário. Ele fala assim, não andeis ansiosos pelo que comer, pelo que vestir. Ei, busque primeiro o reino, a sua justiça. Ele não coloca essas ansiedades que estão no meu telefone, no seu telefone o dia inteiro falando, você tem que ser o melhor, você tem que falar melhor, o seu carro tem que ser melhor, a sua casa tem que ser melhor. E ainda tem pessoas que sentam ali comigo e falam assim, pastor, por que eu estou tão ansioso? Por que, pastor, eu estou tão ansiosa? Por quê? Você caiu numa armadilha. A armadilha de buscar coisas que nunca vão ser o bastante. Depois você pode ler Salomão, Eclesiastes. Correu atrás de tudo, o homem mais rico que pisou na terra. Não foi o bastante. Não foi. Até chegar no verso 11 e 12, ele fala assim, até que eu entendi que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Meu irmão, tem vazio aí, vazio existencial dentro de você que só a presença de Deus pode preencher. Coisas não vão preencher. Se você quiser andar como Salomão, testar todas as coisas, passar vários anos da sua vida jogando a vida fora, amém, irmão? Mas Deus está te dando uma orientação na noite de hoje. Está usando a vida do homem mais rico que pisou na terra para dizer, ele só encontrou realização. Ei, só teve realização da alma quando ele percebeu que aqui dentro tem eternidade implantada no nosso coração. E espaço de eternidade só pode ocupar com aquele que é eterno. Você pode se colocar de pé? Sim, sim. O homem que era o mais popular. Ei, o homem mais popular que pisou na terra. Olha aqui pra mim. O homem mais famoso do mundo inteiro, de todas as gerações. Esse homem, ele não é por mim, por você, reconhecido por conquistas. Olha aqui pra mim. O nome desse homem é Jesus. E eu não estou falando porque a gente está numa igreja não, irmão. Eu estou falando de dado histórico. Qual é o livro mais vendido? A Bíblia. E o outro não chega mais nem. O homem mais falado, popular e conhecido de todas as gerações. Você pode colocar Shakespeare. Aí tem outros que entram lá na lista. Meu irmão, é Jesus.
E ele não é reconhecido pelo que ele conquistou. Jesus é adorado até hoje por se entregar em amor. É uma entrega, não é conquista. Nós falamos hoje aqui sobre entrega, é se entregar. E se essa palavra alcançou o seu coração, você sabe o que precisa entregar. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui. Enquanto esses irmãos estão louvando, enquanto eles estão adorando, tem algo que você precisa entregar, e entregar no seu melhor, nessa boa obra, para as boas obras. Vem aqui, em nome de Jesus, eu quero orar.